Graça e a paz de Jesus, amados, retornando para o nosso pão da casa. Nós estamos lendo Jeremias, capítulo 16. E Jeremias recebe uma palavra muito difícil da parte de Deus. Deus diz para ele: Jeremias, não tenha mulher nesse lugar. Isso é, não se case. Não tenha filhos ou filhas. E ele diz por quê? Porque a própria mensagem que Jeremias estava trazendo era que o povo de Judá seria feito escravo, uma parte destruído e outros levados para Babilônia. Aí Deus estava dizendo para ele: a sua mensagem, você não pode casar, você não pode ter filhos. Por quê? Porque eles iriam morrer, iriam se perder. Assim, o que é que nós aprendemos com isso? Que, assim, o chamado, o ministério, eu não falo só da questão do ministério pastoral, mas aquilo que nós profetizamos a respeito do propósito de Deus envolve entregas, envolve escolhas difíceis também, como Jeremias teve que fazer, quando Deus disse para ele que ele não poderia casar. Mas nós aprendemos que toda a nossa vida tem a ver com o propósito de Deus. E há pessoas que fizeram essa escolha. Quando Jesus está pregando ali para os discípulos, falando a respeito da questão do casamento, na verdade fizeram uma pergunta para ele, se era lícito da carta de divórcio. Ele diz assim: não ouviste que foi dito desde o princípio, que Deus uniu homem e mulher, os dois se tornam uma só carne, não podem mais se separar. E ele diz que não havia possibilidade de, ao entrar no casamento, você poder sair. E aí os discípulos dizem para ele assim: então não convém casar, porque eles viram que a entrada do casamento e o casamento é só um. E aí Jesus disse assim: não é para todos esse conceito. Que conceito? O conceito de não casar. A maioria das pessoas vai casar, mas há uma parte que não vai casar. Porque Jesus diz assim: esse conceito não é para todo mundo. E ele diz: algumas pessoas foram feitas eunucas, por outros escravizados, não puderam casar. Mas outros se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Quer dizer, eles escolheram que aquela condição era melhor para poder servir o reino de Deus. E alguns homens fizeram essa escolha. Posso citar um deles, o apóstolo Paulo. Posso citar outro profeta, Jeremias. Ele fez essa escolha para que a mensagem e aquilo que eles estavam profetizando fosse completo, e pudesse atingir o maior número de pessoas possível. Então, assim, por exemplo, Jeremias. Se Jeremias estava pregando que viria os babilônicos e aquela terra seria conquistada, por que ele iria formar família e ter filhos? E iria contradizer aquilo que ele estava anunciando, pregando. Então, o que é que deve prevalecer? O que deve prevalecer é a vontade de Deus. Então, assim, nossas vidas existem para o propósito de Deus. Nossas famílias, nosso casamento existe para o propósito de Deus. Então, nós escolhemos o nosso casamento, as nossas famílias, alegria, relacionamento, todas as coisas boas que uma família traz. Mas a finalidade do casamento, a finalidade da família, a finalidade da nossa existência tem a ver com aquilo que Deus está edificando. Quer dizer, o propósito de Deus é maior do que tudo. Então, o propósito de Deus é maior do que ter família, é maior do que ter filhos, é maior do que ter tudo. Então, tudo deve partir do propósito de Deus. Então, se alinha com o propósito de Deus, eu posso ter tudo. Eu posso ter família, eu posso ter filhos, eu posso ter tudo, contanto que isso se alinhe com o propósito de Deus. Quando é que essas coisas ficam claras? É com outras pessoas falando para nós a respeito disso? Não, como Jeremias. Deus mesmo falou para elas qual seria a condição delas. Deus mesmo deve ter dito para Paulo. Deus mesmo deve ter dito para outras pessoas. Porque quando isso vai se alinhar com o propósito de Deus, então Deus, de alguma maneira, vai falar conosco e vai deixar claro isso. Amém, meus amados? Mas o que é que nós aprendemos aqui? Vale tudo.
vale todo o sacrifício para que o propósito de Deus seja atingido. Então Deus te abençoe, receba o pão da casa.